Uma nova lei publicada nesta quinta-feira corrige uma distorção na forma de cadastro dos devedores nos bancos de dados, como o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e também no Serasa. A partir de agora, volta ao normal a notificação dos inadimplentes que terão seus nomes registrados nos serviços de proteção ao crédito. Agora, para que o nome do consumidor seja negativado, não será mais necessário a comunicação por carta registrada com aviso de recebimento, também chamado de AR. A comunicação será feita somente por carta de notificação. Existe uma súmula também do STJ que dizia justamente isso, que não havia necessidade do aviso de recebimento. Então já havia o comunicado, normalmente de acordo com o endereço fornecido pelo consumidor ao credor, era encaminhado esse aviso com um prazo de até 10 dias para que ele procurasse quitar seus débitos e assim o nome dele não ser disponibilizado nos bancos de dados. Ou seja, agora será realizado somente um registro por escrito ao consumidor, com prazo de até 10 dias para quitar o débito. Porque com o AR prejudicaria e prejudicou de forma significativa o próprio consumidor. Porque na hora que as empresas analisam o crédito para poder conceder a uma determinada pessoa, ela analisa vários critérios. Ela analisa o risco daquela pessoa se tornar um inadimplente e, caso ele se torne inadimplente, é analisado também o poder de recuperação daquele débito. Com o AR, esse prazo de recuperação, esse risco, ele aumentaria de forma significativa. E quem acaba pagando por isso não é o mau pagador, não é o mal intencionado, é o bom pagador. De acordo com a CDL, a alteração da lei beneficia tanto os empresários do comércio como os consumidores. Mas, segundo o PROCON estadual, as mudanças não são tão positivas. A lei tinha sido publicada em janeiro de 2015 e ela previa a obrigatoriedade dos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, que são os mais conhecidos, de encaminharem ao consumidor uma carta com aviso de recebimento, o famoso AR, informando da sua negativação. E somente posteriormente aos órgãos de proteção receberem essa devolução do AR, eles poderiam proceder com a negativação deste consumidor. Agora, com a alteração, retirou-se a obrigatoriedade do AR e a empresa simplesmente vai ter que encaminhar um comunicado ao consumidor, podendo negativá-lo 10 dias após a expedição. Ou seja, podemos ter situações absurdas onde, por exemplo, se o consumidor demorar 11 dias para receber essa carta, ao receber ele já vai estar negativado, nem tendo tempo hábil suficiente para tomar as providências necessárias. O conciliador ressalta que se o consumidor tiver um nome na lista de inadimplentes, deve imediatamente procurar o órgão. Sendo essa negativação indevida, ele pode proceder aqui à reclamação junto ao órgão de proteção nosso, ao PROCON, e assim será aberta uma reclamação para tomarmos as providências necessárias, porque entendemos que apesar de não haver mais a expressa necessidade pela lei do AR, mas cabe à empresa comprovar que realmente foi notificado. Mas para a Câmara de Dirigentes Lojistas, a alteração foi feita na hora certa. Essa lei ela veio no momento oportuno, porque a inadimplência ela já estava aumentando de forma significativa, a restrição do crédito já estava sendo feito, porque o risco aumentando o risco, você acaba negando, acaba vendendo menos. Então ela veio no momento oportuno, onde corrige, uma lei que infelizmente estava prejudicando a nossa economia.